Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Pela primeira vez, a Croácia está na final da Copa do Mundo. O time venceu a Inglaterra na prorrogação e vai enfrentar a França no próximo domingo. E você vai ver também. Funcionário do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura é assassinado com 5 tiros. O atirador é um gari que está foragido. Meninos resgatados de caverna na Tailândia aparecem acenando em hospital. Divulgadas imagens inéditas do resgate que comoveu o mundo. Aqui nos Estados Unidos, casos de xenofobia gravados em vídeo causam repercussão na imprensa e indignação nas redes sociais. O presidente Donald Trump propõe dobrar os gastos em defesa durante cúpula da OTAN em Bruxelas. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria um tabelamento para o frete e perdoa as multas dos caminhoneiros durante a paralisação. Os partidos entraram em um consenso e a votação foi simbólica. Nem precisou da contagem dos votos no painel eletrônico. A medida era uma das principais reivindicações da categoria, que paralisou o país durante 11 dias em maio. O texto não define um preço mínimo do frete. Isso porque caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres elaborar uma tabela semestral com os valores. E os valores deverão levar em conta os custos operacionais com base nos preços do diesel e dos pedágios. Os deputados também estabeleceram que a partir de 20 de julho, a empresa que descumprir a tabela de frete terá de pagar o dobro do valor devido ao caminhoneiro. Apesar de arrefecer o ímpeto da categoria, a proposta desagrada alguns setores dentro do governo federal. O Ministério da Fazenda, por exemplo, critica abertamente o tabelamento e afirma que há risco da criação de um cartel institucionalizado pelo Estado. Os deputados também aprovaram o perdão de multas aplicadas aos motoristas durante a greve, mas o governo deve vetar essa anistia. O texto da medida provisória ainda precisa passar por votação no Senado. Anistia às multas é uma aberração. E essa tabela também é uma aberração. Distorce o livre mercado e certamente vai acabar num desastre para a economia. Que é o destino de todos os tabelamentos em que o Estado se imiscui em atividades privadas. A Câmara dos Deputados aprovou a isenção do pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda. A medida foi aprovada durante a votação do projeto, que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia, controladas pela Eletrobras. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quase 9 milhões de famílias devem ser beneficiadas. O texto isenta a cobrança de famílias com renda de até meio salário mínimo e que consumam, no máximo, até 70 kWh por mês. Os beneficiários precisam integrar o cadastro único de programas sociais do governo federal. O dinheiro para cobrir esse custo virá da conta de desenvolvimento energético, um fundo da Agência Nacional de Energia Elétrica que já existe justamente para bancar políticas públicas do setor. O projeto ainda precisa passar pelo Senado e o leilão das 6 subsidiárias está marcado para o próximo dia 26. Já o projeto que estabelece regras para a privatização da própria Eletrobras vai ficar para o ano que vem. Nosso acordo em relação à não votação do PL da Eletrobras está garantido e será conduzido dessa forma por essa presidência e nós não votaremos o PL da Eletrobras esse ano. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou 143 pedidos de habeas corpus para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os pedidos foram feitos por cidadãos comuns e todos usavam o mesmo padrão de petição.
Laurita Vaz criticou o excesso de pedidos e disse que o STJ não é balcão de reivindicações. Lula está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde abril. Ele foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A ministra decidiu negar os pedidos em bloco para sinalizar sua desaprovação a esse tipo de atitude. É óbvio que são militantes petistas se aproveitando de uma legislação nobre do habeas corpus para fins absolutamente políticos. É a continuação do tal golpinho do habeas corpus desencadeado pelo PT no último fim de semana. E em mais um revés para o ex-presidente Lula, a juíza Carolina Lebos, responsável pela custódia do ex-presidente, negou hoje permissão para que o petista dê entrevistas como pré-candidato do PT à presidência. A magistrada justificou a decisão ao pontuar que Lula está inelegível com base na lei da ficha limpa. Por outro lado, a juíza deu permissão para que senadores visitem o ex-presidente. Desta vez, Lula receberá integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os parlamentares querem verificar se o ex-presidente está cumprindo pena em acordo com a Lei de Execução Penal. Em abril, Lula recebeu senadores da Comissão de Direitos Humanos. O petista está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Não que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, deva ser impedido de receber visitas. Mas esses senhores senadores estão contornando a lei, fingindo que a visita aí da Lula tem como objetivo fazer uma inspeção. Outra coisa, ao ex-prefeito Fernando Haddad também foi concedida uma espécie de simulação. Ele usa a sua condição de bacharel em direito para fazer política. Parlamentares fingem inspecionar, Haddad finge advogar e a justiça finge que está tudo certo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Conselho Nacional de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquérito para investigar a conduta do desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No último domingo, Favretto estava de plantão e concedeu um habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula. Mas a medida foi derrubada pelo presidente do TRF4. Para Raquel Dodge, ficou evidente que Favretto agiu segundo sentimentos e interesses pessoais, o que configura crime de prevaricação. O Senado aprovou um projeto que estabelece regras para o uso de dados pessoais pelas empresas. O texto prevê, entre outros pontos, que só poderão ser coletadas informações necessárias para o tipo de serviço a ser prestado e a exclusão obrigatória dos dados quando o cliente encerrar o contrato. Ou seja, os dados ficam protegidos e não poderão ser compartilhados para fins comerciais, como acontece hoje. Como já havia passado pela Câmara, a proposta já segue para a sanção do presidente Michel Temer. Olha, segundo especialistas, essa legislação preenche um enorme vazio que existia aqui no Brasil. E seu conteúdo, segundo essas mesmas pessoas, se equipara às melhores leis sobre o assunto. É uma vitória num país em que o pouco caso com a preservação da intimidade tem sido a regra. O pré-candidato do PSD à presidência da República, Guilherme Afife Domingos, disse que para voltar a crescer e reduzir o desemprego, o Brasil precisa de uma política econômica voltada ao micro, pequeno e médio empresário. Afife foi entrevistado pelos jornalistas Mauro Taliaferri e Estela Freitas nas plataformas digitais da Rede TV. O pré-candidato defendeu ainda um papel maior de estados e municípios, investimentos em educação e saúde, reforma e simplificação tributária e mudanças no teto de gastos. O político é contra uma coligação no primeiro turno com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. É uma divergência que eu tenho. O Kassab, que você conhece a minha amizade com ele. Nós fundamos juntos esse partido, né?
E eu não me conformo muito, quando você falou essa aliança histórica, porque o Alckmin foi o maior adversário da criação desse partido, né? Trabalhou contra o tempo todo. Então, dentro dessa situação, o meu papel, como discordante do processo, é colocar meu nome na convenção. Se a maioria desejar assim, tudo bem. Se não desejar, eu estou aqui e vou ser o candidato defendendo as bandeiras do partido, cujo programa fui eu quem escrevi. Os pré-candidatos, e a FIF não é exceção, continuam difundindo apenas generalidades, promessas e fugindo das questões mais polêmicas, inclusive de onde virá o dinheiro para todas as suas ideias, algumas de alguns candidatos miríficas. Ninguém apresenta um programa completo de governo. Nos bastidores, as negociações continuam fervendo. Esse quadro nervoso ganhou mais ímpeto com a tentativa de libertar Lula no fim de semana. O imbróglio acabou se tornando maior, o imbróglio eleitoral. E o senador Magno Malta preferiu não aceitar o convite de Jair Bolsonaro para ser vice em sua chapa. Malta prefere ser candidato à reeleição no Senado. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo que pedia a cassação do mandato do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. O relator do caso, o deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, havia sugerido o arquivamento, com a justificativa de que os supostos crimes atribuídos a João Rodrigues teriam sido cometidos antes dele assumir o mandato de deputado. João Rodrigues foi condenado em 2009 por crime de responsabilidade fiscal a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. Ele recorreu e aguardou em liberdade até fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal finalmente determinou a execução da pena. Rodrigues trabalha normalmente na Câmara e passa as noites no complexo penitenciário da Papuda. O volume de vendas de veículos seminovos com até 3 anos de uso caiu 50% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2017. Segundo a Federação dos Revendedores de Usados, a Fenalto, os seminovos foram a única faixa etária que apresentou queda após 4 anos seguidos de alta. Os carros mais velhos foram os mais negociados. Os campeões de venda no primeiro semestre foram os veículos com 4 a 8 anos rodados. Eles somam um pouco mais de 2 milhões e 700 mil unidades de janeiro a junho. O volume é de 32% maior que de um ano atrás. O Tribunal de Contas da União decidiu, em votação nesta quarta-feira, não suspender o acordo de leniência firmado entre Odebrecht e o governo federal. O pedido havia sido apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do próprio TCU, que alegou que o tribunal não havia sido consultado. O relator do processo, o ministro Marcos Benquerer Costa, afirmou que os termos do acordo foram apresentados ao TCU logo após a assinatura e, por isso, não há motivo para suspensão. O acordo de leniência é a chamada delação premiada das empresas que ressarcem os cofres públicos e auxiliam nas investigações em curso. E, em troca, ficam livres para fechar contratos com o poder público novamente. A Odebrecht se comprometeu a devolver 2 bilhões e 700 milhões de reais num prazo de 22 anos. Precisa resolver essa legislação que está confundindo as pessoas e criando um ambiente de indisposição das pessoas com a justiça e de insegurança jurídica. Militares do Exército e policiais realizaram hoje uma operação em 5 comunidades do Rio de Janeiro. A operação começou logo pela manhã. 3.700 militares das Forças Armadas e quase 300 policiais, entre civis e militares, participaram das ações com o apoio de viaturas e tanques blindados. As equipes vasculharam becos e vielas,
de favelas de diversos pontos do Rio. Entre eles, o Complexo do Lins, na Zona Norte, Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na Zona Sul. Apoiar as polícias, e é o que nós estamos fazendo. No Lins, apoiando a Polícia Militar, no patrulhamento, 3º Batalhão, fazendo uma entrada com mais efetivos. E aqui no Pavão Pavãozinho havia muito tempo que mandados não eram cumpridos aqui, de toda a natureza. Nós estamos em um dos acessos ao Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Esses blindados da Marinha são usados para retirar barricadas que foram colocadas nas ruas por traficantes para tentar dificultar a entrada das forças de segurança na comunidade. Até pedaços de trilhos de trem foram usados pelos criminosos. Também foram realizadas revistas de pessoas e checagem de antecedentes criminais. 4 pessoas foram presas suspeitas de roubar uma relojoaria em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos entram na loja, quebram o balcão, vejam só, e roubam o estabelecimento. Os suspeitos foram presos em uma área rural após uma denúncia anônima. Com a quadrilha, a polícia também apreendeu munições e até explosivos. Uma onça que assustava a população de São João do Manteninha, no interior de Minas Gerais, foi capturada. As imagens mostram o brilho dos olhos do felino. Ele ficou encurralado dentro de uma fenda na rocha após atacar uma criação de galinhas. Depois de capturada, a onça parda foi solta em uma área de proteção ambiental. O animal tinha entre 2 e 3 anos de idade e não apresentava nenhum ferimento. 500 famílias ocuparam um terreno da Prefeitura de São Paulo na zona oeste da cidade. A manifestação pacífica pedia a construção de habitação popular na área de 60 mil metros quadrados de proteção ambiental. Guardas ambientais e integrantes da Guarda Civil Metropolitana cercaram o local. Segundo a Prefeitura, houve um acordo para a desocupação do terreno. Um carro explodiu durante o abastecimento em um posto de Vila Velha, no Espírito Santo. O incidente aconteceu porque o dono do veículo instalou um botijão de gás de cozinha como reservatório de combustível. As imagens das câmeras de segurança do posto impressionam. O veículo é abastecido com gás natural veicular, o GNV, quando acontece uma grande explosão. Por sorte, o motorista não estava dentro do carro. A explosão aconteceu neste posto que fica aqui em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Quando a nossa equipe chegou, o carro já tinha sido retirado do local, mas as marcas do impacto da explosão ainda permaneciam. Olha esse carro que estava bem aqui ao lado, teve a sua lataria toda variada e os vidros ficaram estilhaçados. O mesmo aconteceu com a vitrine do posto, né? Os vidros também ficaram estilhaçados, mas também os impactos não pararam por aí. O porta-malas do veículo foi parar no teto do posto e a botija de gás irregular na outra ponta. 2 frentistas ficaram feridos e foram levados ao hospital, mas já receberam alta. O motorista do carro fugiu logo após o incidente. Ele pode responder pelo crime de explosão e por usar a botija de gás de maneira proibida. Este engenheiro mecânico diz que a explosão só aconteceu porque as normas técnicas não foram respeitadas e que o sistema de gás natural veicular é seguro. As pessoas com uma falsa impressão de estar aumentando a autonomia, né, do veículo, eles fazem esse tipo de instalação irregular, de forma caseira, sem nenhum acompanhamento técnico. E aí, no momento do abastecimento, essas botijas não aguentam a pressão que é determinada para o cilindro específico de GNV. E agora uma imagem bem curiosa. Um grande meteoro foi visto a olho nu no céu de Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada de hoje. A queda foi registrada por uma câmera do Observatório Municipal. O meteoro é essa luz mais forte e brilhante que aparece caindo no céu. Segundo astrônomos, o meteoro também foi visto na capital paulista. As contas deste ano já devem fechar com um rombo de 157 bilhões de reais. E se depender do Congresso, o buraco no orçamento só vai crescer, só para a gente lembrar, é o 6º ano no vermelho nas contas públicas. Nesta semana, parlamentares aumentaram gastos e ainda querem relaxar as regras do orçamento do ano que vem. O desmonte
Contas teve início na noite desta terça-feira. O plenário do Senado derrubou o veto que impedia a redução da isenção do IPI da indústria de refrigerantes. Ao invés dos 4% previstos, o setor manterá uma isenção de 20% no valor dos xaropes usados pelas fábricas. A estimativa é que isso represente 740 milhões de reais a menos nos cofres do governo. A arrecadação também deve diminuir com o projeto aprovado pelos senadores, que permite a volta de 470 mil micro e pequenas empresas inadimplentes ao Simples Nacional. Elas foram excluídas no início do ano e, com a possibilidade de retornarem ao regime tributário simplificado, vão pagar menos impostos do que pagariam no sistema de tributação comum. Se o Senado diminui a arrecadação, por outro lado, a Câmara aumenta a despesa. Os deputados aprovaram um reajuste de mais de 50% no piso salarial dos agentes comunitários de saúde para os próximos 3 anos. O impacto no orçamento não foi mensurado e o projeto de lei também não indica de onde sairá o dinheiro para custear esse reajuste. O afrouxamento nas contas também ronda a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O texto traz as normas para a elaboração do orçamento de 2019 e precisa ser votado antes do início do recesso parlamentar. O relator da proposta, senador Dalírio Beber, tenta implantar medidas de austeridade. No texto, ele prevê a proibição do aumento de salário de servidores públicos e da criação de novas vagas. Ainda determina que o governo reduza em 5% os gastos com custeio, que são despesas diárias, como água e luz, e exige a apresentação de medidas que reduzam as isenções fiscais em 10%. Mas muitos parlamentares não estão dispostos a bancar o impacto da austeridade fiscal e fizeram 340 propostas de alteração do texto, prevendo brechas para alguns setores ficarem de fora das restrições. Tem que ter bom senso, né? Você não pode ter um procedimento igual para tudo. Hoje não tem a mínima chance de fazer o trabalho que a gente precisa com a LDO do jeito que está aí. O governo ele já está limitado pela PEC que foi aprovada durante 20 anos. Não há que se reafirmar isso numa lei orçamentária, que, aliás, vai ser executada pelo próximo governo. Então, essa é a decisão de governo, se convoca concurso ou não, se dá reajuste, o quanto de reajuste. A situação fiscal é tão grave que o governo propôs e o relator da LDO acatou uma brecha para descumprir a regra de ouro da Constituição, que impede que o endividamento do governo seja maior do que os gastos com o investimento. O relatório prevê que a norma pode ser desobedecida caso a liberação dos recursos seja autorizada pelo Congresso por meio de crédito suplementar. Um governo enfraquecido e um grande número de congressistas irresponsáveis. Esse é o tenebroso quadro que atinge a economia do país. Corporações, empresas, cupinchas, amigos, financiadores de campanha, etc., são os grandes beneficiados. E o país, a população que se lixe ou fique com uma pequena esmola eleitoral que também será paga pelo erário. Isso é uma vergonha. Um homem foi assassinado na manhã de hoje no Centro de Assistência Social, na região da Sé, no centro de São Paulo. Wilson Silva Teles tinha 41 anos. Era supervisor de motoristas neste Centro de Assistência Social no centro da cidade. No portão do local onde ele trabalhava há 8 anos, o aviso de atividades suspensas pelo luto ao colega. Rapaz bom, trabalhador. O crime foi por volta de 5 horas da manhã nessa área em que os carros ficam estacionados. Wilson tinha trabalhado a madrugada inteira e se preparava para ir embora. Tanto é que a porta do carro dele estava aberta quando ele foi surpreendido pelo homem armado. Foram 5 disparos. Mesmo baleado, Wilson tentou correr, mas caiu no chão e morreu na hora. Este colega de trabalho estava com Wilson horas antes do crime. Estava tranquilo, um espírito, estava em paz, nunca relatou nenhum tipo de ameaça, a mim pelo menos, sempre muito reservado na vida pessoal, funcionário exemplar. No momento do crime, o assassino usava uma roupa de gari. Ele foi identificado como Everson Santos Alves, de 36 anos, marido de uma colega de trabalho de Wilson. A vítima teve um caso com a esposa do suspeito e os dois tiveram um filho.
A polícia investiga agora o que teria motivado o crime. O marido dela soube do caso, aceitou de certa forma, até teria registrado a criança em seu nome e recentemente estaria fazendo cobranças para o pagamento de pensão alimentícia. Everson fugiu, mas foi reconhecido como o autor por testemunhas e por uma foto. No local, não há câmeras de segurança. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lamentou a morte do funcionário que era terceirizado e disse também que o atendimento ao público ficará temporariamente suspenso. Agora as notícias internacionais. Em Bruxelas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs na reunião da OTAN dobrar os investimentos com gastos militares. As informações com o nosso repórter Peterson Isidoro. A meta dos 29 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte é destinar até 2025 2% do PIB dos seus setores de defesa. Mas a ideia do chefe da Casa Branca é que as nações ampliem o investimento para 4%. Em sua conta pessoal no Twitter, Trump voltou a criticar a Alemanha e exigiu o cumprimento imediato da meta de 2%. O quão boa é a OTAN se a Alemanha está pagando bilhões de dólares por gás e energia? Por que há apenas 5 dos 29 países que alcançaram seu compromisso? Os Estados Unidos estão pagando pela proteção da Europa e então perde bilhões em comércio. Devem pagar 2% do PIB imediatamente, não em 2025. Horas antes, na chegada à Europa, o presidente norte-americano já tinha atacado diretamente o país da primeira-ministra Angela Merkel. Ele condenou o apoio alemão para a construção de um novo gasoduto no Mar Báltico, ao custo de 11 bilhões de dólares, que vai possibilitar a importação de gás da Rússia. Trump disse que os alemães deixam de investir no que considera essencial: proteger a Europa da própria Rússia. A Alemanha paga bilhões e bilhões de dólares por ano à Rússia. Estamos protegendo a Alemanha. Estamos protegendo a França. Estamos protegendo todos esses países e muitos dos países saem e fazem um acordo com a Rússia, onde estão pagando bilhões de dólares para os cofres da Rússia. Nós deveríamos protegê-los contra a Rússia, mas eles estão pagando bilhões de dólares para a Rússia. Eu acho isso muito inapropriado. Os aliados concordaram que as recentes atividades da Rússia diminuem a estabilidade e a segurança, lembrando o caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, em março deste ano no Reino Unido. Outra decisão da reunião de hoje foi a de convidar a Macedônia para uma possível entrada na aliança. Trump ainda provocou o secretário-geral da OTAN, referindo-se aos países membros. Não faz sentido que eles paguem bilhões de dólares para a Rússia. E agora nós temos que defendê-los contra a Rússia. Depois das declarações explosivas, Trump se reuniu a portas fechadas com Angela Merkel. Na saída, os dois trataram de deixar claro que, pelo menos por enquanto, o discurso está alinhado. Mas a premier alemã foi direta ao dizer para o colega americano que a Alemanha toma suas próprias decisões. Estou muito satisfeita por essa oportunidade para trocar pontos de vista. E, de fato, tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre desenvolvimento econômico e questões como a imigração e também o futuro das nossas relações comerciais. E antes do fim do primeiro dia do encontro, o secretário da entidade deixou um recado. Os países membros precisam investir pesado na segurança das fronteiras e no combate ao terrorismo. Há apenas alguns anos, estávamos cortando nossos orçamentos de defesa. Agora, estamos adicionando bilhões, gastando mais e gastando melhor. Hoje, vamos nos comprometer a investir mais em nossa defesa e dividir o de forma mais justa. Donald Trump virou o personagem principal do encontro em Bruxelas com declarações polêmicas, cobrando maior participação financeira e investimento em defesa e segurança dos países europeus. Mas o líder norte-americano também virou sua metralhadora para a Ásia. E o alvo desta vez foram os chineses, no que pode ser o início de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Trump aprovou novas tarifas sobre importações da China. A taxa de 10% será aplicada sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses que chegam aos Estados Unidos.
A China respondeu com medidas idênticas, aumentando o imposto dos produtos americanos. Devemos responder com firmeza aos nossos interesses e direitos como membros da Organização Mundial do Comércio, esbravejou o vice-presidente da Academia Chinesa de Economia. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Você vê que o presidente americano está bagunçando o coreto com grande parte do PIB mundial, né? China e, do outro lado, a Europa. Embora a retórica seja a mesma da campanha, não se sabe exatamente o que Trump quer. Mas ele mantém o suspense, atacando a principal coluna de sustentação do euro, que é a Alemanha, que ele diz estar a serviço da Rússia, especialmente a chanceler Merkel, que está politicamente enfraquecida neste momento. Para ele, o euro é uma construção anti-Estados Unidos. E ele diz isso abertamente. Depois de Bruxelas, depois de amanhã, Trump visita Londres, convulsionada politicamente pela crise do Brexit, que também deixa a primeira-ministra de saia justa. Surpresa, a Europa se pergunta se Trump, afinal, a quer como grande e fraterna aliada ou deseja colocar a OTAN e a própria União Europeia aos pés dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira foram divulgadas as primeiras imagens do time de futebol Javalis Selvagens, o time amador resgatado da caverna no norte da Tailândia. Vamos saber mais detalhes e o estado de saúde dos meninos na reportagem do correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Estas foram as primeiras imagens dos garotos no hospital. Eles aparecem com máscaras cirúrgicas e um deles sinaliza com um V de vitória. Todos passam por quarentena e são submetidos a exames médicos. Segundo autoridades da saúde, 2 deles chegaram com infecções pulmonares. Todos receberam assistência psicológica e já apresentam boa recuperação. Eles devem permanecer no hospital por até 10 dias. Os 2 primeiros grupos resgatados, de 8 rapazes, já receberam visitas dos familiares. Os parentes dos outros 4 e do técnico aguardam a liberação das visitas. Há também um plano para uma recuperação lenta em casa, por pelo menos 30 dias. Com a necessidade de uma equipe de médicos para acompanhar os exames físicos. Incrivelmente resistentes. Assim, um dos socorristas especialista em resgate da Força Aérea Norte-Americana definiu os garotos. Ele disse ainda que se comportar como um time foi fundamental para a sobrevivência deles. O treinador e os garotos discutiram juntos como continuariam fortes e sobre a vontade de sobreviver. Nesta quarta-feira, imagens inéditas com detalhes do resgate também foram divulgadas. Os meninos foram sedados para não entrarem em pânico nos túneis subaquáticos escuros e estreitos. 2 mergulhadores acompanhavam cada jovem. Um deles era responsável por guiá-lo embaixo d'água. Embrulhados em mantas térmicas e deitados nas macas, eram levados pelas partes secas da caverna. Nós tivemos basicamente que montar sistemas de cordas e linhas altas para poder colocar eles em um equipamento com segurança e trazê-los através de grandes áreas abertas. Os resistentes jogadores foram submetidos a mergulhos de até meia hora com visibilidade zero. Bem, tivemos a sorte de que com as bombas funcionando, eles conseguiram o nível da água. Mas tudo que eu posso dizer é que o risco permaneceu alto e a complexidade permaneceu alta. Depois de superada toda a dificuldade com o resgate do último grupo, uma notícia triste. O pai do médico Richard Harris, que permaneceu 3 dias na gruta com o time, faleceu assim que o filho cumpriu a missão.
Os amigos disseram que o perfil calmo do doutor pode ter confortado os meninos. Harris mora em Adelaide, na Austrália. Especialista em resgate, o mergulhador e médico realizou várias expedições em cavernas da Austrália, Nova Zelândia e China. Concluído o resgate dramático do time Javalis Selvagens, que emocionou o mundo, hoje foi dia de recolher a estrutura de toda a operação. Já na escola, os alunos que aguardam os colegas socorridos fizeram discursos, orações, cantaram e comemoravam que os amigos estão fora da caverna. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Subiu para 179 o número de mortos do Japão por causa das chuvas que atingiram o país nos últimos dias. Mais de 8 milhões de pessoas foram afetadas pelas piores tempestades das últimas 3 décadas e meia. Cerca de 56 pessoas estão desaparecidas. 10 pessoas morreram em um ataque terrorista em Jalalabad, no Afeganistão. 2 homens-bomba se explodiram em um centro educacional. 8 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo extremista reivindicou a autoria do atentado. Na Alemanha, a justiça condenou à prisão perpétua Beate Zschäpe. Ela é acusada de participar de vários assassinatos quando era integrante do grupo neonazista Clandestinidade Nacional Socialista. A corte alemã também proibiu Beate de pedir liberdade condicional antes de cumprir 15 anos de pena. Essa terrorista era a única remanescente de um grupo nazista que assassinou um bom número de pessoas. Os outros foram mortos. Ela condenada, apesar de não ter participado de nenhum assassinato, mas sua ação na preparação dos crimes e participação dessa célula terrorista foi importante. O nazismo está mais vivo do que nunca na Europa. Isso pode ser medido pelas ações antissemitas e pelas reações aos imigrantes refugiados. E a Luciana Camargo traz para a gente agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. Olá, boa noite. O destaque de hoje é o Rio de Janeiro. Com a passagem da frente fria, choveu forte por lá. E na região serrana houve até temporal de granizo. Olha só, essas são imagens da cidade de Santa Maria Madalena. A chuva de gelo durou cerca de 10 minutos ontem à noite, mas foi o suficiente para deixar essa espessa camada de granizo no chão. A garotada não aguentou, teve até guerra de gelo ontem, mas brincadeiras à parte, segundo a Defesa Civil, muitas árvores caíram, muitas ruas ficaram interditadas e vários imóveis foram destelhados. A frente fria já foi embora, deu espaço ao ar polar e hoje à tarde no Rio de Janeiro os termômetros giraram em torno dos 22 graus. Fez frio. Para amanhã a previsão é de máxima de 24, o sol vai aparecer entre nuvens, muitas nuvens, e a sensação de frio vai diminuir um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha agora nas outras áreas da região sudeste, porque o sol vai predominar em praticamente toda a região nessa quinta-feira. Ainda há previsão de chuva fraca para o leste de Minas, sul capixaba, norte do Rio de Janeiro, nas demais áreas do Espírito Santo, chuva a qualquer hora do dia. E nessas duas áreas em cinza, tanto na Serra da Mantiqueira quanto na região de Itapetininga, no sul de São Paulo, o dia pode amanhecer sob forte geada. A gente vai agora ver tanto a região sul quanto a centro-oeste. A gente colocou as duas juntas porque não há previsão de chuva para nenhuma delas. E a gente também vai ter risco de geada ao amanhecer nessa faixa cinza que corta toda a região sul do país. Vamos agora lá para o nordeste, porque o sol também vai predominar no interior. Ainda há previsão de pancadas de chuva desde o oeste do Maranhão até o norte do Ceará. E nas duas áreas azul escuras lá no leste da região chove a qualquer hora do dia, do Rio Grande do Norte até Pernambuco e no litoral da Bahia. Vamos agora dar uma olhadinha no norte do país, porque o sol vai predominar em toda a faixa sul da região. Nas demais áreas ocorrem pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente na parte da tarde. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia vai começar frio em São Paulo, com mínima de 6 graus, 7 em Porto Alegre, 9 lá em Floripa. À tarde, os termômetros não vão passar dos 23 graus em Vitória e dos 25 em BH e também em Campo Grande.
Bem, que você tenha uma ótima noite de quarta-feira e que a quinta seja melhor ainda. Tchau, tchau. Depois de tantos dias de sol em pleno inverno, finalmente o frio deu as caras em São Paulo. A madrugada foi gelada. A temperatura média foi de apenas 9 graus na capital paulista. Gorro, casaco, cachecol. Hoje valeu de tudo para se proteger do frio. Essa é a cara de São Paulo, do paulista, botar um casaco, um gorrinho. Tava realmente esperando por esse frio. Teve gente que até improvisou com lenço na cabeça. Já o Antônio saiu para trabalhar no estilo, de chapéu e sobretudo. Quem vê pensa até que ele gosta do inverno. Fica tudo mais difícil para se vestir, para tomar banho, para se alimentar, que você come demais, você engorda. Então eu não gosto do inverno por isso. E mesmo com tanta roupa, o jeito foi andar assim, encolhido, para aguentar o vento gelado. Ou então, abraçadinho. É só namorar um pouquinho que passa. Olha, mas hoje nem um pé de serra nordestino em plena Avenida Paulista fez o clima melhorar. Às 10 da manhã, os termômetros marcavam 14 graus no centro. E na madrugada, as temperaturas foram bem mais baixas. A pior foi na Zona Norte, que registrou 7 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura. Culpa de uma massa de ar que vem do sul do continente, associada a uma alta pressão. Com a passagem da frente fria, que trouxe um pouco de chuva, principalmente aí para a faixa leste do estado, alguma garoa aqui, ela acompanha, vem na retaguarda dessa frente, então é uma massa de ar com características aí subpolares, vamos dizer assim. E se você também está sofrendo com esse frio congelante aqui em São Paulo, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má é que as temperaturas devem cair ainda mais e essa pode ser a madrugada mais fria do ano. Mas a boa notícia é que a friaca está com os dias contados. A previsão é de que os termômetros voltem a subir já no fim de semana. Os dias já começam a ficar mais quentes. Então começa a aumentar a amplitude térmica também. Então manhãs mais frias e tardes mais amenas. Veio o calor na época errada, mas que veio o calor. Uma mulher foi encontrada morta em casa na cidade de Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. A suspeita principal é de feminicídio. A repórter Caroline Rosito está no local e tem mais informações para a gente. Oi, Carol, boa noite. Opa, vamos tentar restabelecer a comunicação com a Caroline Rosito. Daqui a pouco a gente volta para mais informações sobre esse crime. Mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima nos primeiros 6 meses deste ano. De acordo com a Polícia Federal, o recorde de pedidos foi registrado em maio, quando a Venezuela foi às urnas e o presidente Nicolás Maduro acabou reeleito. Neste mês, mais de 4 mil venezuelanos fizeram a solicitação. Até agora, o número de pedidos de refúgio já é 20% maior do que o registrado em todo o ano passado. E tem gente no Brasil que ainda apoia Maduro. E, falando do nosso governo, promessas e mais promessas. E os refugiados continuam sem nenhum apoio, vivendo em enormes dificuldades, sem que sejam respeitados como seres humanos. Isso é uma vergonha. E agora a gente conseguiu restabelecer o sinal, a comunicação com a Caroline Rosito, que fala sobre a morte dessa mulher que foi encontrada morta dentro da própria casa em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Você tem mais informações sobre esse caso, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Rosilma Carneiro dos Santos foi encontrada dentro da casa dela, embaixo da cama, com sinais de facadas. A mulher estava desaparecida há 3 dias, sem ir ao trabalho, o que gerou preocupação dos colegas que chamaram a polícia. O marido dela está desaparecido. Para a polícia, ele é considerado o principal suspeito. Segundo testemunhas, o casal foi visto pela última vez no domingo à noite. E eles têm um filho de 6 anos que também foi visto pela última vez saindo com o pai na segunda-feira. A mulher já tinha registrado alguns boletins de ocorrência contra o marido. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Vargem Grande Paulista. Caroline Rosito para o Rede TV News. Apesar da Copa do Mundo estar na reta final, o assunto na Europa é um só: Cristiano Ronaldo.
Só deu ele. Cristiano Ronaldo foi destaque nas principais publicações de Portugal, Espanha e da Itália. Depois de fechar contrato por 4 temporadas com a Juventus da Itália, o site português Mais Futebol revelou a foto de Cristiano Ronaldo, seu empresário e o presidente da Juve fechando o negócio. E o brinde foi com champanhe. Já o Sport da Espanha entrevistou o Jorge Mendes, empresário do jogador. Jorge garantiu que a Vecchia Signora será o último clube do craque de 33 anos. Na Itália, foi a vez do Tutto Sport mostrar fotos da mansão em que o Robozão vai morar. O imóvel tem 1.000 metros quadrados e está localizado em uma das áreas mais nobres de Turim. Zidane e Fábio Navarro já moraram no casarão, que conta com 9 quartos e 3 andares. De aluguel, exorbitante valor de R$180 mil por dia. Isso mesmo, por dia. Assim que foi anunciada a contratação do Gajo, a loja da Juve já começou a vender as camisas de CR7. O primeiro comprador foi esse chinês aí. Ele disse que ficou bastante feliz com o investimento. E já saiu também os primeiros autógrafos de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juve. As felizardas foram essas duas garotinhas, que estão hospedadas no resort que Cristiano passa férias. Quem se pronunciou também foi o técnico da Juve, Maximiliano Allegri, que está de férias. Acho que é uma contratação importante, que marca uma evolução para todos neste clube. Quando regressarmos ao trabalho no dia 30 de julho e todos estiverem de volta, vamos ter um ano muito importante. Isso ninguém duvida que vai acontecer, né? Um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar um garoto de 14 anos a pedradas em Santa Maria, no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas hoje mostram a vítima caindo no chão. Em seguida, o agressor atira 2 pedras contra o menor, que morreu no local. As imagens mostram também o infrator fugindo com outro adolescente. O garoto que aparece na bicicleta ainda não foi localizado. E um fato curioso no momento do gol da vitória croata. O fotógrafo Yuri Cortés, de El Salvador, foi atropelado na comemoração. Como bom profissional, ele continuou disparando sua máquina e registrou o momento de um ângulo que só ele poderia fazer. Yuri disse que o choque doeu um pouco e que os jogadores se preocuparam com ele. No final, o fotógrafo recebeu um beijo do zagueiro Vida. O meia Hazard da Bélgica cutucou a França após o jogo da semifinal. E olha, numa entrevista futurística. Olha só que legal esta entrevista da TV belga. O Hazard mal tinha saído do jogo e parecia que ele estava no estúdio da emissora RTBF. Isso graças à tecnologia. Hazard foi projetado num holograma. Sensacional! Só que não foi só isso que chamou a atenção, não. O belga foi duro na entrevista. Ele disse que estava muito desiludido, pois sonhava com a final, mas estava feliz, porque ele acredita que a Bélgica foi a melhor seleção deste Mundial. Hazard foi além. Ele disse que prefere perder como esta Bélgica perdeu do que ganhar como a França, que só pensa em se defender. Et voilà, même si on est tous aujourd'hui déçus, que ce soit les supporters. Outro que colocou fogo na rivalidade Bélgica e França foi o goleirão Courtois. Ele disse: a França não jogou nada. É uma pena para o futebol que a Bélgica não tenha vencido. Perdemos para uma equipe que não é melhor do que a nossa. Contra o Uruguai, eles só marcaram de falta e num erro do goleiro. Perdemos para uma equipe que não jogou nada. Será que ele tem razão? Ou é só dor de cotovelo? O irmão do zagueiro Marquinhos, reserva da seleção brasileira, fez um desabafo nas redes sociais, exaltando a seleção da França, que chegou a uma final de Copa do Mundo após 20 anos. Este aí é o Instagram do Luan Auas Correia, irmão do zagueiro Marquinhos da seleção brasileira. Veja aí que não falta foto dele com o zagueirão do PSG. Luan causou com uma publicação no Stories, que comemorava a classificação da França para a final da Copa. Na mesma publicação, ele dá uma série de indiretas, veja aí. Allez les bleus,
só molecada, sem nenhum jogador experiente para encher o saco. O time joga solto, treinador firme em suas escolhas, coerente de verdade. Pode até não ganhar a Copa, mas é o melhor time. Observação, não vejo nenhuma postagem de mulheres dos jogadores franceses falando M3 pontinhos e atrapalhando o time. Vamos, França! Vale lembrar que o Marquinhos foi titular do Tite em boa parte das eliminatórias e perdeu a posição para o experiente Thiago Silva, pouco antes da Copa. E quando o assunto é curiosidade, nosso correspondente na Rússia, Luciano Júnior, também é especialista. Conheça a balalaika, um instrumento musical típico do país. Sabe o que é isso? Balalaika, um dos instrumentos mais populares aqui na Rússia. Será que dá para tocar isso aí? Está dizendo que balalaika é o melhor e o mais simples instrumento musical. Qualquer um pode estudar e tocar a balalaika, que é muito fácil. Ele disse que é fácil, eu peguei aqui a balalaika e ele vai me ensinar uma música russa primeiro. Ok, let's go. Ensinou uma música russa pra gente. Agora eu vou ensinar uma do Brasil pra ele. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, ai, se eu te pego. Valeu! Cosa nostra. Luciano Júnior tocando como russo e o russo cantando como um brasileiro, imagine só. E olha, os casos de assédio e sexismo ligados a mulheres durante o Mundial da Rússia foram documentados por uma ONG ligada à FIFA. Veja só o resultado. Vídeos de torcedores brasileiros e estrangeiros colocando as russas em situações no mínimo constrangedoras viralizaram em todo o mundo. Esses casos não foram esquecidos pela ONG Fire Network. A organização que luta contra a desigualdade e discriminação no futebol revelou que foram documentados 45 casos de mulheres que foram vítimas de assédio e sexismo. No total, 30 torcedoras e 15 jornalistas. Apesar do registro, esse número pode ser ainda 10 vezes maior. De acordo com a FIFA, os torcedores que tiveram suas identidades reveladas nesses vídeos perderam o direito de entrar nos estádios. A entidade não disse quantos tiveram esse registro de acesso cassado. Nos Estados Unidos, 2 casos de xenofobia gravados em vídeo causam repercussão na imprensa e indignação nas redes sociais. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. Este é Rodolfo Rodrigues, um turista mexicano de 92 anos. O vídeo foi gravado logo após o idoso ter sido agredido por cerca de 5 pessoas, incluindo esta mulher, Lakeisha Jones, de 30 anos. Repare que ela segura um bloco de concreto. Foi a arma usada no ataque, que é apontado por testemunhas como um caso de xenofobia. A pessoa que gravou o vídeo contou que Lakeisha Jones disse frases como "volte para o México" e "volte para o seu país" no momento da agressão. O idoso, que não fala inglês, sofreu fraturas na mandíbula, no rosto e também teve 2 costelas quebradas. O crime aconteceu em Los Angeles na semana passada. O senhor Rodolfo, que visita frequentemente a família na cidade, estava caminhando numa calçada.
foi quando ele esbarrou, sem querer, em uma criança que estava acompanhada de Laquisha. A mulher, então, o jogou no chão e começou a golpeá-lo com o bloco de concreto. Outros 4 homens também participaram da agressão. O Departamento de Polícia daqui de Los Angeles divulgou que a agressora foi presa, acusada de lesão corporal com arma letal. O motivo do crime ainda está sendo investigado. A polícia também apura a participação de outras pessoas na agressão. A fiança estipulada para Laquisha Jones é de $200 mil, o equivalente a R$770 mil. Outro caso de intolerância contra estrangeiros foi registrado num parque em Chicago. Um homem atacou verbalmente uma mulher só porque ela estava vestida com uma camiseta com a bandeira de Porto Rico. O vídeo foi gravado pela vítima, Mia Irizarry. Ela estava no parque para celebrar o aniversário de 24 anos, quando o agressor, Timothy Tribals, de 68 anos, começou a criticá-la por usar a camiseta. Repare que, ao fundo, um policial presencia toda a ação a poucos metros de distância e não faz nada, mesmo após a vítima pedir várias vezes por ajuda. Officer, I feel highly uncomfortable. Can you please grab him? Please? A vítima só conseguiu ajuda quando outros oficiais chegaram ao local e prenderam Timothy, que foi acusado de agressão. O policial que omitiu socorro foi afastado do trabalho nas ruas e está sendo investigado. Os vídeos com as agressões contra a jovem com a camisa de Porto Rico e o idoso mexicano viralizaram na internet e provocaram indignação nas redes sociais. O autor deste post disse que os agressores do idoso são racistas que emergiram junto com a administração incompetente de Donald Trump. Já neste outro post, o autor revela se sentir envergonhado de ser americano após assistir ao vídeo em que a jovem é discriminada. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Fatos como esse se repetem nos Estados Unidos. Xenofobia, racismo, tudo isso faz com que as pessoas fiquem admiradas que isso possa acontecer num país economicamente muito rico e que oferece à sua população chances de cultura e aperfeiçoamento. Isso é o ser humano que não consegue aperfeiçoar o seu comportamento, não consegue torná-lo menos agressivo para com o seu semelhante. E o Rede TV News de hoje encerra com a emoção da torcida croata em Zagreb. Hoje, os torcedores foram à loucura a ver o time se classificar pela primeira vez para a final da Copa do Mundo. Esta é a 5ª vez que o país participa do Mundial. Em 1998, a Croácia terminou a Copa da França em 3º lugar. E olha, curiosidade, o adversário da semifinal naquela ocasião foi ninguém menos do que a própria França. A revanche acontece no próximo domingo. Outras notícias você acompanha daqui a pouquinho no Leitura Dinâmica com a Érica Riz, que está de volta. Uma ótima noite para você. Boa noite.